Hello, meus amigos da internet, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para a gravação de mais um Pontecast, podcast do Instituto Ponte. E a gente já está no nosso 6º episódio, olha que legal, nossa playlist só está crescendo. E se você ainda não assistiu os episódios anteriores, fica aqui com a gente até o final, mas depois volta lá, assiste a todos os episódios, curte, compartilha, comenta, passa no grupo de WhatsApp para seus amigos, para todo mundo que você acha que precisa saber um pouquinho mais de educação e da história que a gente faz aqui no Instituto Ponte. Bom, vocês me conhecem, eu sou a Ana Paula, orientadora educacional aqui no Instituto, e hoje a gente vai ter um episódio um pouquinho diferente. A gente está aqui com algumas pessoas da equipe e a gente vai falar um pouquinho da geração, as gerações do Instituto. A gente acabou de fazer 9 anos e ao longo de todo esse tempo, algumas pessoas passaram por aqui, outras permaneceram e umas estão acabando de chegar. Então, para hoje, a gente vai ter um bate-papo com um pouquinho de cada geração dessa do Instituto que está com a gente aqui hoje. E aí eu vou deixar que eles se apresentem, mas antes, vocês já estão vendo aqui do meu lado, aquele que de vez em quando divide essa bancada comigo. Aquele que é o nosso rabugento favorito. Seja bem-vindo de volta, Aurélio. Obrigado. Esse apelido vai pegar, eu quero ver o que a gente vai arrumar depois. Mas não é? Né? Então, olá, gente. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estou aqui de novo acompanhando a Ana, que já me conhece. Eu cuido da parte administrativa e financeira do Instituto Ponte. Cuido diretamente dos doadores, dos patrocinadores, de alguns apoiadores do Instituto e um pouquinho de tudo que os alunos precisam. E hoje a gente está aqui com duas presenças ilustres, a Amanda e a Fabi. Vou deixar vocês ficarem à vontade. Vamos combinar o seguinte, Aurélio, como a antiguidade é posto, vamos deixar para aquela que só não está aqui antes da Bartira. Porque depois da Bartira ela veio logo em seguida. Fabi, conta pra gente, há quanto tempo você está no Instituto? O que você faz aqui hoje? A dinossauro. Período pré-jurássico. Eu sou a Fabiane, sou gerente educacional do Instituto Ponte desde 2015. Não fui a primeira contratada, fui a segunda. Sério? Essa eu não sabia. Mas não no meu posto, mas a segunda funcionária do IP. Entrei em março de 2015 para cuidar do programa educacional e gerir de tudo que envolve a seleção e o desenvolvimento dos nossos beneficiários, nossos alunos. Ou seja, está bem desde os 9 anos. Foi a segunda funcionária, mas esses 9 anos, né, toda ali. A funcionária número 1 tinha uma semana antes de mim só. Então, ela foi contratada para me contratar. Entendi. Então, você estava ali desde o começo, Fabi. Não tem jeito. Não tem como. E aí, se a gente for seguir essa lógica, acho que a próxima sou eu, né? Estou no Instituto já há 4 anos e meio, sou orientadora educacional. A orientação ao longo desses 4 anos e meio, né, Fabi, mudou bastante, a gente construiu bastante juntos. E depois a gente vai falar um pouquinho de história. Minha história de entrada do Instituto foi um pouquinho engraçada, eu gosto dessa história. E aí, passando então a bola, Aurélio, está aqui há quanto tempo? Eu estou no Instituto tem 2 anos. Eu fico mais no escritório, um pouco distante do que acontece aqui com os alunos. Acompanho as histórias pelo que vocês me contam quando a gente está com os alunos. E desses 2 anos já vi muita coisa acontecer de legal no Instituto. E a caçulinha? Cheguei agora. Bom, meu nome é Amanda, né? Estou no Instituto caminhando para o meu 7º mês. Mais novas todas. Já tem muita aí, né? Amanda, nem parece. Já vivi tanta coisa, né, Ana? Iniciei como orientadora educacional. Hoje é meu primeiro dia oficial, né? Compondo aí na parte da coordenação, junto com a Mariana e com a Leia. Estou aí, pronta para aprender com vocês. Nossa, então, o podcast veio para inaugurar sua nova função. Exato. Exato. Um bom início, Na verdade, começou em dezembro, né, Fabi? Começou oficialmente com todo mundo aqui. Exato. Muito legal. E aí, nesse tempo todo, cada um com o seu tempo, a gente tem histórias de como a gente entrou aqui. Então, queria deixar aí, quem quiser contar primeiro, como que foi a história de ingresso no Instituto? Como é que foi? Fabi, eu quero ouvir a sua. Já que você foi a segunda. Conta pra gente essa história de você assim. ser a segunda. Então, na época, eu sou formada em Pedagogia e Psicologia. Na época, eu estava terminando o mestrado em Psicologia, apaixonada com educação. Já tinha passagem para escola pública, privada, trabalho desde os meus 14 anos com educação. E em busca de um lugar que eu conseguisse conciliar as duas profissões e pudesse sentir
um pouco mais de alegria em relação ao que eu realizava. E fui convidada no processo seletivo de uma parceira da Vânia, né, que é parceira nossa até hoje, a empresa dela. E eu me recordo que fui às cegas, sem saber o que era. Nem se colocar Instituto Ponte lá, eu ia saber o que era, né? Mas estava a coordenação pedagógica, fui animada. E foram 2 dias de processo seletivo. E sempre vendo Bartira e Vânia, aquelas mulheres, aquilo já me impactou, né? Aquilo, nossa, ficar diferente, as mulheres são diferentes, né? Do ambiente que eu estou acostumada. E a história engraçada que tem é que, no último momento de uma dinâmica, que eles foram contar o que era, né? E Bartira foi apresentar, vou abrir um instituto com educação para dar oportunidade para jovens de escola pública. E foi contando. E isso eu estava tão assim, né? Eu fui levantando a cadeira, eu fui arredando a cadeira, fui arredando. Sabe quando você está assim, tão atento, querendo saber mais? E aí, no final, que ela contou, ela falou, quem quer estar junto comigo? Eu quase caí da cadeira, né? Eu dei um salto, eu não levantei só, não, eu pulei. E falei, eu quero muito. E ela me perguntou o porquê. E eu expliquei, é porque eu sempre quis um lugar onde que eu pudesse, o meu trabalho pudesse transformar vidas. E estou sentindo que aqui pode ser o meu lugar. E fui para a entrevista final, né? E aí, uma outra história legal é que eu sempre acompanho assim, quando você vai chamar alguém para uma entrevista, seu primeiro horário, agora eles inventam de ofertar, né? Mas a gente recebia as informações de entrevista de emprego assim, ó, o seu horário é esse, você tem que ir nesse horário. Eu queria saber se o meu era o primeiro horário, mas era uma 8h30. Eu falei, não, 8h30 não é o primeiro horário. 8h30 deve ser a segunda pessoa. A primeira pessoa é a pessoa que mais eles tiveram interesse. Aí, na hora que eu cheguei lá para fazer a entrevista, deu um alívio no coração que eu vi que eu era a primeira. Aí, depois que eu estava com a Bartira, eu perguntei, Bartira, você elege as pessoas fazer entrevista assim? O primeiro que você tinha pensado é o primeiro a ser entrevistado? É sim, Fábio. Eu falei, então tá bom. Eu fui convidada e estou compondo com a Bartira aí esse caminho de fazer o IP, entregar o melhor resultado possível, porque a gente transforma vidas e trabalhar com vidas é um desafio, é uma responsabilidade, ao mesmo tempo é uma delícia, e fazer o Instituto crescer para a gente transformar o nosso país. Que bacana. Sua história é parecida com a minha, né? Te interrompi. Eu também fiz processo seletivo, né, às escuras com a Vânia, com a equipe, né, da Vânia, e eu também não sabia que era para cá, era só uma vaga para psicóloga educacional. Eu não trabalhava na educação na época, eu trabalhava com pessoa com deficiência, né, e tinha uma pegada mais psicossocial, né. Falei, vou me aventurar. Estava terminando mestrado também, e aí a gente vai, né, a caça de oportunidades. E aí foi mais longo a minha seleção, eu tive umas 4 ou 5 etapas com a equipe. E aí foi vídeo, foi entrevista, prova, né? A famosa prova de matemática que o psicólogo precisa fazer. E aí eu não fui selecionada no processo. Fui muito bem, eu acho que cheguei às etapas finais. E aí uma pessoa falou assim, olha, Ana, você foi muito bem, agora vai para a mão do cliente e né, a escolha vai ser dele. E aí uns 3 dias depois eu recebi a notícia de que eu não tinha sido escolhida. E aí, só que assim, foi tão legal o processo seletivo que a Charla até falou, Ana, vou deixar aqui no banco de talentos que você foi muito bem, então, caso tenha alguma vaga com seu perfil, você nem vai precisar fazer a seleção de novo, que a gente te direciona. E aí eu vim para Vitória, comecei a trabalhar no outro lugar, e aí exatamente 1 ano depois você me mandou mensagem. Você me mandou mensagem, Ana, você fez uma seleção há um tempo, você lembra? Você ainda tem disponibilidade? E aí a gente foi conversar. Eu tinha, assim, né, para compartilhar, né, com outro trabalho, para tentar dividir a carga horária. E deu certo. Eu estava num lugar que eu era muito apaixonada e eu não me via fora daquele lugar. Falei, não, eu vou conciliar para o resto da vida, né? Só que aí o Instituto foi tomando uma proporção tão grande na minha vida, tão grande, que chegou um momento que eu precisei fazer uma escolha. E aí, por questões pessoais também. E aí, quando eu precisei fazer a escolha, eu escolhi pelo Instituto.
E tô aqui até hoje, 4 anos e meio. E eu te falei na Que legal. entrevista, né, sobre isso. Foi, você falou. Falei assim, Ana, a gente está precisando do dia todo, você não pode? Ah, eu não posso. E a gente tinha gostado muito do seu perfil, né? Então tá, vamos 30 horas, mas vou te dizer que você depois vai trocar. Ah, não, eu gosto muito do que eu faço. Falei assim, tá bom, daqui a um tempo você me fala. Aí foi dito e feito. E aí aumentei carga horária e tô aqui até hoje. Agora, né, Se especializou dentro da área da orientação profissional. Uma coisa que eu acho Exatamente. que você se encontrou muito, né? Foi. Realmente eu descobri. Porque assim, eu acho que a gente que, né, faz psicologia, a gente quer trabalhar com propósito, né? Então, e basicamente, eu acho que todas as funções que um psicólogo pode desempenhar, de uma maneira ou de outra, ele impacta na vida das pessoas e eu acho que isso nos move. Só que você também tem uma infinidade de coisas que você pode fazer. E você tem o privilégio de descobrir aquilo que te motiva, que te gera prazer e desejo de estar ali todo dia no trabalho. É um privilégio muito grande. Quando você consegue descobrir isso, aí é só felicidade. Eu descobri aqui, realmente, que trabalhar com adolescente era o que eu gostava de fazer orientação profissional. Né? Faço agora fora daqui, faço aqui também e estou levando minha vida profissional toda para esse rumo e foi aqui realmente que eu descobri. Muito legal. Nossa, eu não sabia dessas histórias. Bom que você vai descobrindo as coisas. Interessante, né? E você, Legal, né? amada? Não, vai você primeiro, vamos por ordem. Não, a minha é engraçada, mas não tem muita coisa. Eu não ia vir trabalhar no Instituto. Na época eu tinha recebido uma outra proposta. E um amigo meu que trabalha na Morar Construtora, ele me falou, a nossa presidente aqui da Morar, ela está procurando uma pessoa para a área financeira, eu te indiquei. Eu falei, tudo bem, mas eu não sei como é que é o processo. Eu falei, tá bom, vamos fazer. E aí eu estava com um amigo meu, tinha um negócio, ele me convidou para trabalhar com ele, então eu estava nessa conversa. Aí eu fiz a entrevista online, conversei com a pessoa, não foi ninguém do Instituto. Aí me chamaram para fazer a prova. Eu falei, gente, fazer uma prova? Eu falei, não, a prova de matemática é fácil. Eu falei, tá bom, vou fazer uma prova. Aí eu lembro que eu fiz a prova na hora do almoço e voltei para trabalhar, como se nada tivesse acontecido. Aí no final de semana, esse amigo meu, a gente conversou, fechou, eu ia trabalhar com ele. Aí na segunda-feira, a pessoa do escritório me ligou que a Bartira queria conversar comigo. Aí eu expliquei pra ela, falei, olha, eu te agradeço, tal, mas eu fechei com um amigo meu, não vou poder continuar, mas muito obrigado. Morreu ali. Passou 1 hora, mais ou menos. Esse amigo meu da Morar me ligou. Ele falou, cara, o que você fez? Eu falei, o que eu fiz de quê? Ele, não, porque eu nunca conversei com a Bartira e ela tá aqui conversando comigo, querendo saber de você. Eu não sei, cara, eu só falei que eu não ia continuar. Aí ele, então... ela vai te ligar, porque ela quer que você trabalhe aqui. E aí você fala com ela. Aí, você sabe da história? Aí eu falei, tá, tudo bem. Aí passou coisa de 1 hora, a Bartira me liga. Tudo bem. O que eu preciso fazer pra você vir trabalhar comigo? Aí eu, oi? Não, eu quero conversar com você, eu quero saber, eu quero te fazer uma proposta. Você consegue fazer um Zoom comigo tal hora? Aí eu, consigo. Bartira sendo Bartira, né? Eu falei, consigo, tudo bem. Sem saber, assim, nada do Instituto. Não conhecia o terceiro setor, sabia quase nada do Instituto. Por fim, conversei com ela, fiz a entrevista, acho que deu certo. Você acha? Cê Deu acha? certo, né? Aí deu certo a entrevista e estamos aí há 2 anos nessa brincadeira de Instituto Ponte. É legal, né? A gente vê por onde começa, né? As pessoas, sim, esses encontros. Bom, o meu acho que a Fabi e a Ana poderiam contar, né? Elas fizeram meu processo seletivo. Então, antes de entrar no Instituto, eu morei 7 anos na Irlanda, né? E aí eu voltei da Irlanda, descobri que eu estava grávida, já era um combinado familiar entre eu e meu marido. E aí eu descobri a gravidez, voltei para o Brasil. E aí vivi todo aquele momento, né, da pós-gestação, em casa. E ao tempo, lá para o 6º mês da minha filha, eu fui entendendo que estava na hora de eu voltar. Né? A maternidade, ela foi muito boa para mim, é muito boa para mim, mas eu sinto que eu
gosto de passear em outras áreas também. Eu comecei a sentir essa necessidade de colocar, expor tudo aquilo que eu havia aprendido, toda a minha trajetória, em prática novamente, não só na maternidade. Aí, um belo dia, tomando um café, falei assim, vou dar uma olhada no LinkedIn. E estava lá, Instituto Ponte, ONG. E aí eu fui, assim como você, Aurélia, eu comecei a pesquisar, porque não era a minha realidade, eu nunca havia experienciado trabalhar numa ONG, né? E aí fui, fiz a primeira etapa, aí passei, a segunda passei, aí a terceira eu falei, opa, preciso começar a manejar algumas coisas dentro de casa, estou passando. E aí fiz a introdução alimentar, fui preparando o terreno, que eu fui entendendo que o caminho estava bom para mim. Até que cheguei na última etapa, que foi com a Bartira, que foi uma experiência muito boa, assim, foi quando eu finalizei a entrevista, eu olhei para ela e falei assim, nossa, foi uma das entrevistas mais difíceis que eu já fiz. E ó, que eu já fiz muita entrevista em outras línguas, inclusive incluindo desenho, porque foi muito desafiador, assim. E aí começou o meu início no Instituto Ponte. E ali começou uma trajetória muito, posso descrever, apaixonante, assim. Porque é a minha primeira experiência no terceiro setor e está sendo... É isso, né? Você ter um propósito, você saber o porquê você está saindo de casa é muito gostoso. Porque eu sair de casa é uma... Não é fácil. Ainda mais quando você é mãe, né? Exato, você deixa muita coisa em casa, né? Uhum. E quando você sai de casa, se você não tem muito claro aquilo que você quer, não tem muito sentido, né? Aí entra na rotina. Então, assim, trabalhar com um propósito, trabalhar e ver o resultado, né? Acho que esse é o mais interessante do nosso trabalho. Que pode durar 2 anos, pode durar 3, 5, 10, mas a gente vai ver o resultado disso. Isso é o mais bonito. Então, é uma descoberta diária, muito bonito. Eu percebi que o Aurélio não sabia mesmo onde que ele estava, né? Vamos assim dizer. Mas aí, esse coração dele, aos poucos, foi percebendo. Eu caí de paraquedas. E ele... assim, porque é um conhecimento muito diferente, né? Um ambiente muito diferente. Você está num lugar mais empresarial, para você vir, onde a causa é a principal. Tem toda uma organização empresarial, mas você trabalhar com muito mais alma para aquilo dar resultado. E a Aurélio, assim, foi um desabrochar muito bonito de ver, assim, aquele perfil quietão, caladão do administrador, e aos poucos foi se expandindo. Tá aqui apresentando podcast. Pois é. Tá vendo? Cada coisa vocês Representa o Instituto, está em eventos, Tem semana vai para Ai, São meu Deus. Paulo, representar o IP. É só as aventuras que vocês me colocam, mas é divertido. Confesso que é bem divertido. Que bom que você gosta. Que aqui o nosso lucro é a ascensão social dos nossos alunos, né? Diferente de uma empresa, né? Que o lucro ele é financeiro, o nosso lucro é outro, né? É muito legal, assim, você conversando com as pessoas, a estrutura do Instituto, se você comparar com uma empresa, não tem muita diferença, assim. Obviamente que o terceiro setor tem os detalhes próprios dele, de tudo que acontece. Mas o funcionamento em si, quem olha assim, fala, não, é uma empresa normal. Tem as metas, precisa de resultado, a gente depende muito do resultado para mostrar para o parceiro, ele está investindo aqui, então eu tenho que mostrar o resultado. Às vezes as pessoas não têm essa noção, né, Aurélia, que a gente tem planejamento estratégico, a gente tem reuniões várias vezes ao ano, a gente acompanha as metas, né, e é um diferencial da nossa instituição que a Bartira acabou trazendo muito das experiências empresariais, né? A Bartira, nossa presidente, trouxe e isso nos gera esse resultado do trabalho de uma qualidade muito boa e que a gente quer mostrar para os alunos também mesma qualidade para eles desenvolverem, crescerem e evoluírem dessa forma. É verdade. E nesse tempo todo, né? Tem muita história, né? O Instituto, além de muito trabalho, muita dedicação, ele é construído pelas histórias. E tem histórias das mais variadas áreas. Você que está mais tempo, Fabi, de história engraçada. Eu vou deixar a Amanda para começar depois com ela. Mas para lembrar de alguma história engraçada. Eu tenho, assim, coisas que aconteceram comigo, que eu acho engraçado. Se foi com você também, não necessariamente com você dentro do Instituto ou do Instituto, alguma história que você acha que foi engraçada. E vocês vão pensando também. Mesmo você, Amanda, que acabou de chegar. Então, a gente realmente tem muitos momentos engraçados, divertidos, ainda mais com alunos, né? Quando eu estava em sala de aula, que era uma grande paixão minha,
que quando eu comecei, como eu falo para vocês, eu era uma equipe, né? Em 2015, 2016, eu era pedagoga, psicóloga, compradora, a professora de DP, de HE, a que atendia o telefone, a que servia o lanche, a que comprava o lanche. Foi assim, até finalzinho de 2016 que a gente conseguiu a Meire, que ficou com a gente bastante tempo. Mas eu acho que a mais engraçada que eu gosto de contar, assim, foi uma vez que eu e Bartira fomos num evento, com uma outra característica aqui do IP é que a gente faz muito esse intercâmbio com outros lugares para aprender. Então qual a instituição que faz isso muito bem? Vamos aprender com eles, que a gente não, como ela diz, não precisa inventar a roda. Vamos aprender com quem já faz. E aí eu e Bartira fomos num evento em São Paulo, a Fundação Estudar, no qual o Bernardinho era o palestrante. Eu e Bartira saímos aqui no dia, voltar no mesmo dia, chegando lá no aeroporto bem cedinho, era 7h30, vimos o Bernardinho na fila do táxi. Bernardinho, só para quem está acompanhando, né, Fabi, é o técnico de vôlei, que foi jogador e é multicampeão. Isso, que eu cresci vendo, sendo técnico de vôlei, que eu rezava para ele não passar mal. O cara ficava lá chutando até banquinho, tem até vídeo, deixa eu pôr. Mordia a bola, então. E ele é hoje um personagem no Brasil de liderança. Sim. Ele pegava times que às vezes estavam desenganados e ele levava esse time. E ele hoje faz muita palestra em relação à liderança. E aí, eu falei, Bartira, olha lá o Bernardinho na fila, vamos lá conversar. E olha que Bartira é Bartira, né? Fabi, a gente vai. Não, Bartira, pode ir conversar que eu fico aqui na fila. Aí ela foi e voltou. Falei, Bartira, você conversou tudo que você tinha que conversar com ele? Que ela aproveita para falar tudo, né? Ixi. Ela foi muito tímida naquele dia, porque era para ter saído com uma data da vinda dele aqui no IP. E ela, não, eu só perguntei se a gente falei, me apresentei, estava indo no mesmo evento. Falei, Bartira, vamos adiantar, vamos começar mais, vão lá e vão no mesmo, oferecer o táxi para ele vai gostar. Fabi, ele está na nossa frente. Eu falei, melhor ainda que a gente chega junto com ele. Você tem certeza, Fabi? Tenho. Não, Fabi, você tá doida. Vai lá, Bartira, você sabe fazer esse tipo de pedido? Vai ficar com vergonha? Aí ela foi lá e começou a conversar com ele de novo e falou, nós estamos em primeiro lugar, eu posso pagar o táxi? Ele, muito educado, aceitou. Aí ela fez o sinalzinho, eu saí da fila e fui. Fomos com o Bernardinho no mesmo táxi. E aí ele aproveitou e chamou uma outra moça que também estava indo para o mesmo lugar, e super carinhoso, super atencioso, contou um monte de histórias dele. Eu falei que eu rezava para ele, achou maior graça. Eu rezava mesmo. Ousadia e alegria purinha, né? Eu rezava mesmo. Nossa, eu vi ele lá passando mal, me dava um nervoso. Eu vou rezar para parar de ficar nervoso. Ele achou maior graça. E no final ele ainda pagou o táxi. Ele não aceitou a gente pagar, não. Depois, Rick, te dou a foto para você mostrar aí para o público que tem eu, Bartira e Bernardinho no mesmo táxi. Então foi uma história bem divertida. Que Bartira depois postou a foto no grupo e falou assim, gente, a Fabi foi mais audaciosa do que eu. Ela que pediu o táxi. Nossa, acho que nada supera essa história da Fabi, né? Imagine eu, a posição que eu estou agora. Pois é, você. 6 meses. Desses 6 meses, você já vivenciou alguma história engraçada? Me dá mais um tempinho, Ana. Tô pensando. Mas eu tenho uma história engraçada, que assim, né, foi uma situação que eu acho muito engraçada até hoje. Quando eu lembro, eu começo a rir sozinha de mim mesma. Que a gente foi fazer parceria com uma escola, um cursinho novo. Eu e Meire fomos visitar o cursinho. E a reunião, né, com o dono do cursinho, com os diretores do cursinho. E a gente ali, eu e Meire foi comigo, e a gente apresentando o instituto, eles apresentando a proposta pedagógica do cursinho, nananana. E eu senti que a cadeira estava meio bamba. Mas eu falei, é só um ressalto, né? não tem nada. E tô ali, né? Apresentando, falando, eloquente, nananã. De repente, os pezinhos da cadeira simplesmente abriram. E eu caí. Gente, eu tava... Era um bequinho assim, ó. Era um cantinho assim. Eu não sei como é que eu consegui ficar com os pés pra cima ali naquele espacinho que a cadeira caiu. Eu, no meio de uma apresentação, apresentando o instituto para abrir uma parceria. Eu tô tentando rir, mas tá a cadeira quebrou e eu caí.
E aí, eu não conseguia parar de rir. E os donos, né, constrangidos, assim, nossa, mas como é que você tá, Ana? Tudo bem? Todo mundo sério. A Meire preocupada. Eu falei, não, gente, tá tudo bem. Tudo bem. Aí arrumaram uma cadeira nova, não sei o que, eu sentei. E aí a reunião seguiu, mas eu não conseguia se concentrar mais. Aí eu falei, não, gente, vamos parar. Vamos assumir o que aconteceu aqui. Foi muito engraçado. É bom, né? Que aí já... Vamos assumir o que aconteceu aqui, que foi muito engraçado. Aí a gente descontraiu, aí eu acho que também relaxou, né, o pessoal. E aí foi uma história que hoje, até de vez em quando eu encontro com eles, a gente ri desse episódio. São parceiros, né? Parceria foi isso que veio. fechou a parceria. A parceria veio, somos parceiros até hoje, mas toda vez que a gente se encontra, a gente ri dessa história. Todo mundo tem cuidado com a cadeira agora, perto de você, nesse momento, né? Entendi. Ficou difícil pra mim, gente. Não dá. Eu tenho 7 meses só de casa, não... Bernardinho, cadeira, evento... Mas então eu vou te salvar. Porque a gente falou das engraçadas e realmente, né, muito... Mas eu tô aqui com você todo dia. As emocionantes eu sei que você já viveu. Já. Aí sim. Até agora, assim, o que você elege aí como algo que foi mais emocionante pra você, que mais te pegou? Nossa, aí agora Aí eu tenho uma lista, Ana. Vivi uma semana passada no evento de Marechal, mas eu acho que o que mais... Quando fala de história emocionante no IP, foi quando entramos toda a equipe no Zoom para dar a notícia que os alunos do híbrido haviam passado, né, no processo seletivo. Aí os familiares estavam juntos, assim, foi muito emocionante. Eu acho que eu tinha pouco tempo de casa ainda, eram meses, semanas, e ali eu entendi onde eu estava entrando, sabe? Foi muito bonito de ver. Aí a Bartira também entrou na chamada, né? E assim, ver o tamanho daquela conquista para eles foi... Você lembra desse dia? Lembro. Você lembra? Foi uma sexta-feira logo depois que a gente fechou o resultado. E esse dia me marcou demais, assim. Foi emocionante mesmo. A gente teve um aluno, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas a fala dele foi muito emocionante. Pra gente que já tá aqui mais tempo, vivendo seleção todo ano, imagino pra você que tinha acabado de chegar. Foi muito bonito. Eu lembro desse aluno também. Foi muito legal. Eu lembro. Dos pais também, né? Sim. O relato dos pais, a alegria dos pais. Muito gostoso. Muito, e assim, só costurando com esse evento que eu fui em Marechal na semana passada, eu acho que é isso, né? O tamanho do instituto se dá por meio do olhar deles, né? A gente tem noção por trabalhar aqui, mas é o olhar do aluno dos familiares que diz o tamanho do instituto. E nesse evento de Marechal, na semana passada, primeiro que eu fui chamada de Ponte, né? Chama a Ponte aqui para tirar uma foto. Acho que eles não lembravam o meu nome. Vem Ponte, vem. E eu adorei ser chamada de Ponte por algum motivo, eu gostei bastante. E aí eles me abraçavam, as pessoas simplesmente me paravam no corredor e me davam um abraço. E aqui era a gratidão, né? Era o agradecimento. E os alunos ainda nem passaram no processo, ainda estão no 5º ano, sabe? E só a possibilidade de ser a ponte já era um gesto de gratidão, assim. Então, esses eventos são bem marcantes mesmo pra nossa, gente. Muito. Não, você falou esse negócio da ponte, eu lembrei de ser chamada de ponte. Eu fui fazer uma palestra na escola pública, que o nosso professor de redação da aula, o Kaique, e aí depois eu encontrei com alguns professores dessa escola em outros eventos, e eles se referem a mim só como menina da ponte. Ah lá, menina da ponte. Então, e é um apelido legal, já né? sai com o apelido aí, que beleza. Eu sou a menina da ponte. Eu adorei ser chamada de Ponte. Ponte, vem tirar uma foto. Opa, eu adorei. É muito legal mesmo. Agora, esse desafio para você deve ser complicado, né, Fabi? 9 anos de instituto? Eu fiquei aqui pensando o que mais foi marcante. Eu acho, assim, as coisas podem ser marcantes, emocionantes, tanto do aspecto positivo quanto do negativo, né? Às vezes umas coisas que são bem difíceis. Acho que todo mundo sabe da minha dificuldade de dizer adeus. Eu sou muito de agregar, de trazer comigo mesmo. Agora, despedir, eu tenho muita dificuldade. E eu me lembro até hoje, o primeiro desligamento que eu precisei de fazer de aluno do instituto.
Eu chorei dias antes e chorei dias depois. E foi algo tão sofrido para mim, tão sofrido, que até a Bartira falou, a Fabi não serve para fazer isso não. Até hoje, graças a Deus, não sou eu que dou as despedidas, eu tenho muita dificuldade até para a equipe, mas aquela época foi muito difícil para mim. E assim, para vocês terem ideia, o quanto foi sofrido para mim despedir dos alunos da turma 2015 que não iriam prosseguir, que eu lembro que meu Natal foi triste. Eu sempre pensava nos alunos, sabe? E eu demorei a internalizar que o Instituto Ponte é bom, mas ele não é bom para todo mundo. Era uma frase que eu ouvi de uma pessoa que eu fui me aconselhar justamente para fazer o desligamento. Ela falou isso e eu fui me apegando para aceitar, né? E graças a Deus eu consegui passar o bastão, ensinei bem ensinadinho quem hoje faz, que é, né? Mas foi muito difícil. Eu tive vários momentos marcantes, assim, sempre os aniversários do Instituto são muito marcantes, né? Quando você traz uma personalidade, uma celebridade, e aquilo envolve as pessoas, os alunos ficam encantados, alvoroçados. Então, sempre as festividades foram marcantes. Mas muitas vezes os alunos também nos marcam com resposta simples, sabe? Uma mãe que vem no final de um evento e fala, olha, você é luz aqui, que bom que você está aqui. Eu preciso contar isso primeiro para você, porque você deu apoio. Então, isso não são muitos exemplos que me marcam. E eu tenho o hábito de guardar essas memórias, e quando eu vejo a pessoa, eu lembro. Eu lembrei de que ela me falou isso. E isso é muito gostoso, assim, dentro do trabalho do Instituto. É verdade. E eu, com meus 4 anos e meio, eu vivi um pouquinho disso. Tanto a questão do desligamento, da dificuldade, mas eu acho que quando eu entrei, você já tinha meio que difundido essa ideia, né? De que o Instituto... Já tinha passado os perrengues principais, né? Que o Instituto, ele é bom, mas não vai ser bom para todo mundo. E, às vezes, o nosso modo de funcionamento para determinado perfil de aluno não vai ser bom para ele, né? Sim. Então, ele vai ser exigido, talvez, em algum lugar que para ele não vai ser legal. E isso, já meio que já cheguei com essa ideia, mas não deixa de ser difícil, doloroso, né? Porque você está lidando com sonhos de pessoas, né? Mas, assim, para mim, não tem jeito, né? Eu falei isso no primeiro podcast com a Bartira, e que ela devolveu a pergunta, né? Bem perfil dela. E, para mim, os vestibulares, né? Que eu acompanho os alunos nesse momento, eu acho que é um privilégio, assim... Nesse lugar, eu me considero a mais privilegiada do Instituto. Que eu tô com os alunos no momento mais importante da vida deles. É o momento mais importante. Depois eles vão para a universidade, eles ficam com a Verônica, eles têm outras vitórias, outras conquistas que são muito grandiosas, mas essa é a primeira. Então, assim, todo vestibular, para mim, ele é muito emocionante. Agora, essa semana, saiu o vestibular do Intel e eu tava, né? Eu falo que eu não sou mãe, imagino... Se fosse, como é que seria com o filho? Fico imaginando vocês. E aí é o que você falou também, pega no positivo e pega também no negativo, né? Que é a alegria quando passa, mas também quando não passa, de ser acolhida, de ser o colo, de dar aquele apoio que o aluno precisa. Mas a gente vai para um lugar também que, quando a gente... que é um lugar de cuidado, de referência de cuidado. E aí, quando a gente se dá conta de que a gente é a referência de cuidado de alguém, é uma responsabilidade muito grande, dá um medinho, mas, ao mesmo tempo, dá uma sensação, tipo assim, estou fazendo direito, né, o meu trabalho. Então, quando o aluno está triste, me procura, ou quando acontece uma coisa muito boa na vida dele, ele me procura também para contar, dar aquele quentinho no coração, que eu acho que poucas pessoas têm o privilégio de trabalhar com isso. Sim. Quando eu recebi agora, recentemente, a foto da Júlia Branches, né, que é nossa sempre aluna, né, não vou dizer ex-aluna, mas ela não está aqui mais com a gente, mas no primeiro dia de trabalho dela como bombeira, recebi uma fotinha dela fardada. Então, assim... É um vínculo muito forte, né, que não é quebrado. Me arrepio. Não é quebrado facilmente. Me arrepio todo. Então, assim, realmente, escolher uma história emocionante é difícil. O Rick botou aqui uma dificuldade pra gente. São muitas. E você, Aurélio? Você tá lá no escritório, mas alguma, imagino que você tenha vivido. Cara,
teve algumas que eu presenciei, que foram bem legais. Como a gente vai muito em evento, participa muito das coisas, é impressionante algumas pessoas que não conheciam a gente, e aí ouve a equipe falando do Instituto, ela já tem um sentimento ali. Agora, quando ela ouve o aluno, as pessoas ficam maravilhadas. Choram, né? Choram muito. Nos eventos a gente vê a emoção das pessoas. No evento. E tem uma história, assim, que é até recente, do Alexandre, que é o voluntário, que ele é fotógrafo nosso. Já tem bastante tempo. Muito eu acho tempo. Que ele... Alexandre tem uns 5 anos que está conosco. E aí no evento a gente fez uma homenagem. No aniversário do Instituto a gente fez uma homenagem para os voluntários. E aí ele tirando foto de todo mundo, recebendo a homenagem, a Laís pegou o troféu dele, que era a homenagem, entregou para ele, e ele começou a chorar sem parar. Aí a Laís falou assim, eu não sabia o que eu fazia, porque ele estava chorando e eu não sabia se era para eu pegar a câmera e tirar foto, se era para eu abraçar ele. Eu fiquei esperando. Aí eu falei, cara, o cara que já conhece a gente, tá em todos os eventos, já ouviu várias vezes a história dos alunos, e mesmo assim tem essa emoção de estar ali, de ver o trabalho que a gente faz. Então, isso é muito legal. Assim. A emoção recebida do outro, que quando você está falando sobre o Instituto, né? Volta para a gente, que às vezes até em reunião online. Eu me emociono, porque eu estou apresentando o Instituto, eu me emociono. Eu queria contar também uma coisa que me emociona muito esse ano, e em especial ano passado também, quando eu entro numa reunião online. E olha que eu não dou aula, né? Acabei de ver uma aula da Malu que estava cheia. E eu vejo que tem alunos do Nordeste, do Norte. Nossa, eu fico assim... Eu fico muito feliz. Aquilo me emociona de uma maneira tão grande que é muito... Ainda mais eu que vi o começo do Instituto, que a gente... Quando a gente começou, a gente pegou... Ah, não, Bartira, só vai ser... A Bartira falou, só vai ser Vitória em alguns bairros da Serra. Nem Vila Velha a gente pegou aluno de Vila Velha, que é tão pertinho de Vitória. E hoje a gente está com alunos de 8 estados. Sim. Então, isso emociona muito. A gente vê o tanto que o Instituto cresceu e o potencial que ele também tem ainda para dar. Né? Esse ano a gente também está tendo a oportunidade de conhecer outras realidades e eu vejo a emoção da equipe ao dizer sobre um aluno que está vencendo desafios que na cultura dele, na sociedade dele, é comum, mas que ele trouxe, ele está vendo que ele precisa desenvolver isso. Dá uma energia muito grande para a gente. Continuar fazendo o melhor possível, o nosso melhor trabalho todos os dias. E eles chegam assim, meio tímidos, né? Meio modestos, e aí quando eles entram, modestos no sentido assim, do que eles pensam para si, para a vida, e aí quando eles começam a vivenciar, né, o que é ser instituto, e eles começam a pensar, até a consciência de que eles podem muito mais, que eles podem ir muito mais longe, que eles podem conquistar muito mais. Na semana passada a gente recebeu aqui o convidado do Vitor, né? E ele participou do painel de profissões, né, como palestrante. E ele não conhecia muito sobre o Instituto e eu ficou marcado para mim o que ele falou, que ele chamou mais atenção dele a quantidade de alunos interessados. Que ele já esteve em outros espaços, já esteve em outros lugares, conversando e com outras pessoas e outros estudantes, mas ele nunca viu alunos tão interessados naquilo que o outro tinha a dizer ali naquele painel como os nossos. Legal. Então, assim, a gente vê o poder, né, da oportunidade. E eles sabem fazer muito bem uso disso e é muito gostoso realmente estar aqui. Na sala de aula é muito interessante porque eles trazem muito essa questão. Quando eles entram no Instituto, esse sentimento de pertencimento, né? Porque os novos, né, saem da escola pública. Na escola pública, muitas vezes, eles não se sentem naquele espaço, porque eles têm um empenho, um engajamento diferente de outros alunos, né? E aí, quando eles entram no Instituto, eles falam, parece que eu encontrei vários de mim. Então, esse sentimento de pertencimento é muito, muito legal, né? Isso é muito, eu vi bastante nessa galerinha nova que entrou. E eles acabam aprendendo muito um com os outros, mesmo ele sendo parecido comigo, que gosta de estudar, aquele outro tem um diferencial. Sim. E aquilo me inspira. Então, o aprendizado em pares dentro do Instituto é muito bacana. Sim. Né? Que um inspira o outro o tempo todo. Ele vive com mais adversidades do que eu. Então,
poxa, deixa eu parar de reclamar. Ou ele, nossa, ele sonha grande e faz acontecer, então eu acho que é possível para mim. Então, essa conexão que eles fazem entre eles também é dos ingredientes aí do sucesso, com certeza. Sim. E aí, Fabi, vou te jogar mais um desafio. Ela tá aqui só tentando. Tentando adivinhar, né? De cabeça pra baixo. Já li tudo de cabeça para baixo. De cabeça pra baixo. Já fiz leitura dinâmica de tudo aí. Pois é, a gente falou de história, né, engraçada, de história emocionante. Agora sim, sem medo de parecer alguma preferência nem nada. História de aluno. Aquela história, assim, ou engraçada também, ou emocionante também, mas sem ter medo de citar um nome. Alguma também. História de aluno. Aí são muitos, né? Mais de 300. Quantos que você já não conheceu? São muitos. Eu acho que eu vou deixar os colegas responderem para agora eu pensar, assim, algo legal. Ó, vou te ajudar, eu tenho uma. No ano passado, a gente fez o evento em São Paulo, do Instituto Ponte. E aí alguns alunos viajaram, já que pode falar o nome, né? Pode. Um dos alunos que viajou com a gente foi o Wallace. E aí era a primeira vez que ele viajava de avião. Aí começa uma história engraçada, que a gente sai correndo pelo aeroporto de Vitória, porque estava na hora do embarque, mas isso é outra história. E aí na hora do embarque eu falei, você nunca viajou, né? Ele, não. Eu falei, vai na janela então, para você ver como é que é. Aí ele foi e tal, foi na janela, o avião subiu, ele olhando, achando legal. 5 minutos depois que o avião estava no ar, ele fecha a janela. Eu falei, ok. Aí ele baixou aquela mesinha, tira da mochila 2 provas, uma caneta e começa. Aí eu, você tá fazendo? Não, tô fazendo umas provas. Eu falei, prova de quê? Ele, não, é que eu já passei tudo na escola, e aí eu tô fazendo as provas de outros anos só para estudar. Eu falei, como assim, criança? Você tá viajando para São Paulo? Ele, mas eu já vi o avião subindo, vou estudar mais um pouco. Eu falei, não é possível. Eu falei, tudo bem, deixei ele lá no momento dele, ele foi, estudou, chegamos em São Paulo, aí eu fui pro evento, fazer as coisas, e ele dormiu no mesmo quarto que eu. Voltei antes de começar o evento, tomar um banho, trocar de roupa, na hora que eu chego no quarto, o Wallace de novo fazendo prova. Eu falei, não é possível. Eu falei, criança... É diversão, né? Eu falei, o que você tá fazendo? Ele, não, tô aqui, só passando tempo, esperando a hora pro evento. Foi fazendo prova? Ele, fazendo prova, só estudando um pouquinho. Eu falei, não é possível, cara. Esses meninos, eles estão, assim, é outra cabeça, outra coisa. E ele lá amarradão fazendo a provinha dele. E eu falei, e aí? Ele, não, é prova antiga. É que eu já passei em tudo. Eu falei, não. Tem mais nada pra estudar. Não dá, tô aqui só pra acabar o ano. Eu falei, tá bom. Se você tá feliz, tá bom. É o prazer do Wallace estudar. Quando ele tirou uma férias de julho, ele veio, pediu para ter um atendimento comigo. Enfim, entre outras coisas, o que ele queria saber era o que ele deveria estudar nas férias. O que ele devia estudar. Eu falei, nada. Aí ele, não, Ana, não posso ficar sem estudar nada. Eu falei, não, mas férias, você tem que tirar férias. Aí, assim, enfim, a gente combinou ali que ele ia estudar um pouquinho só, mas duvido que ele estudou só um pouquinho. Duvido que você não está estudando agora. Agora, isso. Nesse exato momento. Nesse exato momento, com certeza. Lembrei da história. São muitos, né, alunos, assim, eu peço desculpa, mas escolher um para mim também é difícil, mas é uma história que eu tenho muito orgulho de contar, porque quando a gente começou a fazer o programa educacional, a gente seguia um manual desse tamanho, que eu tinha que estudar, ler, pôr em prática, né? E aí, no manual, tinha que era só aluno de 7º ano que podia selecionar. E ainda só de Vitória e alguns bairros da Serra, né? Que a Martíria tinha me falado. E olha que eu ia nas escolas buscar as inscrições. Gente, não sei como é que eu dava conta. E aí eu tinha acabado de sair de uma escola pública na Serra. E conheci lá um aluno maravilhoso. Falei assim, meu Deus do céu, esse menino merece tanto outra oportunidade. Quando eu conheci o Instituto, nossa, esse lugar é a cara daquele aluno que eu tive contato ano passado. E aí, quando me falaram o ano sério, nossa, ele não ele está um ano à frente. E aí começou a seleção e aquilo foi me incomodando. Meu Deus, esse lugar aqui é para aquele aluno, é para ele, por que que não? Aí eu falei, Bartira, por que é só esse ano sério? Por que a gente não pode fazer
com outros alunos? Porque a gente vai formar uma turma só. E quem disse que não pode trabalhar 2 turmas ao mesmo tempo na mesma sala? Aí ela falou, Eu falei, pode, é só a gente fazer umas divisões, pode deixar comigo que eu dou conta. Posso? Aí ela falou assim, se você está falando que pode, eu não entendo de educação. Se você fala que pode, então tá bom. E esse aluno é o Marlon, que está fazendo hoje medicina na Multiview. Que legal, não sabia dessa história, Fabi. E aí eu falei, então tá, vou capturar o Marlon. Liguei para a escola, fala aí que o Marlon ele vai se inscrever e manda ele se inscrever. E hoje ele é meu meio médico, como ele fala para mim. Então, assim, se eu não tivesse lembrado dele, ele não tivesse me impactado tanto, hoje ele não estaria no IP e a gente não tinha já iniciado de uma forma diferente, pegando alunos de 7º e 8º ano. Então, às vezes a gente enxergar as possibilidades e não ter... Eu acho que é isso que aqui no Instituto Ponte a gente tem, sabe? A Bartira me passa as tarefas, parece às vezes difícil, complicado, mas... Eu faço a equipe junto comigo, mas a gente não tem medo, sabe? De errar e de acertar naquele momento certo e de fazer as coisas acontecerem. O que não dá é desperdiçar possibilidades. E eu tenho muito orgulho que eu não desperdicei o Marlon. É verdade, ele tá aí já metade, né? Foi metade. Ele me fala, eu sou seu meio médico, ele me fala. Que bacana, história bacana, essa eu também não sabia. Muito legal. E você, Amandinha? Você falou, né, da aluna? Da seleção, né? Não, mas é porque a Fabi voltou pra pegada emocionante. Entendi, é verdade. Aqui, ó. Não, assim, eu tenho várias histórias. É porque, gente, minha memória, assim, de supetão é meio difícil, né? Mas uma história engraçada que eu tenho com o aluno, porque quando eu coloco alguma coisa na cabeça para resolver, eu foco só naquilo, né? E aí... os alunos online estavam chegando para a última festa do IP e a Leia e a Fabi, não lembro quem foi que pediu para eu buscar a Maria Eduarda Proença no aeroporto, que ela ia chegar, e eu fui com aquilo, buscar a Maria Eduarda Proença, só com aquilo na cabeça, né? Aí cheguei no aeroporto, ela já estava lá, mas nessa de organizar a mala no carro e tudo mais, eu tô vendo um homem em pé me olhando e discutindo com outros 2 meninos. Aí eu falei, gente, o que é isso? O que está acontecendo? Será que eu passei e não vi que eu conheço essa pessoa? Aí eu voltei para pegar a mala da mãe da Maria Eduarda. Ele me parou. Ele, você é a Amanda? Aí eu falei assim, sou. Ele, eu sou o pai do Yuri. Aí eu, do Yuri? Do Yuri, o seu aluno. Eu, calma aí, Yuri, meu aluno? Aí quando eu olhei, Yuri tava paradinho, assim, me olhando, com vergonha de falar comigo. Fez o meme da Nazaré Tedesco todinho, né? Aí, sabe, Yuri e o Guilherme, aí, pra fechar a Gestalt, sabe, Yuri, Guilherme, meus alunos do online e tal. Aí, enfim, eu queria dar carona pra todo mundo, mas não coube no carro. Essa foi uma história, assim, porque me pegou, sabe, porque tá ali no online... A gente tem a noção, mas quando vê, né, nossa, pessoalmente... É muito diferente. Eles, assim, na telinha, né? A gente não tem noção do tamanho. Nada. Na hora que eles chegam, primeira vez que a gente os vê, é muito impactante. Ai, você! Parece que eu te conheço há um tempão, mas agora que eu tô te vendo. Agora fechar a Gestalt. Isso foi também na entrega dos crachás, todos chegaram. Eu tô vendo um garoto muito alto do meu lado. E eu, gente... Lucas Antônio. Eu demorei a saber quem é ele. Fabi, ele foi o último a receber o crachá, porque todo mundo passou despercebido por todo mundo, ninguém imagina. Lucas Antônio tem quase 2 metros, gente. É verdade, ele é muito alto. E na foto não parece. Não parece. Que ele é tão grande. E a gente toma esses choques, assim, de realidade, quando vê também... isso aconteceu ao contrário com a Maria Eduarda Alves Rocha, de Batiba. A gente tinha as aulas online... E ela tem muita presença, né? Então, assim, eu sempre imaginei Maria Eduarda grande. Quando a gente viu pela primeira vez, estava eu e Kaique. A gente foi em direção dela, de repente, ela nem metro, pequenininha. Assim, Eduarda, a gente via, sabe? Aquela coisa, né? A gente vai criando projeção. E ela sempre com a presença muito contundente nas aulas. Uma menina muito participativa, muito inteligente. Eu já só consegui imaginar ela grande. Ela era pequenininha. Mas das minhas histórias, assim, emocionantes os vestibulares todos, né? Assim, quando o aluno passa e assim, que eu sabia que ele queria muito e aí ele vai lá e consegue, sempre é muito emocionante.
Mas tem uma que é um pouco engraçada, quase trágica. Quase um drama. Quando eu fui para São Paulo com os vencedores do TED Ponte 2021, eu fui acompanhar os vencedores do TED Ponte e aí a gente ali, né, vai passear, né, bolamos um roteirinho para eles turistar em São Paulo e depois assistir o TED lá no INSPER. E aí eu sei que o último programa antes do TED era visitar o Ibirapuera. E aí eu fui com os meninos e falei, a gente tem 40 minutos para aproveitar o parque. Marquei um ponto de encontro para todo mundo estar ali depois de 40 minutos e para a gente ir para o INSPER. E aí os meninos, né? Ana, a gente pode alugar essa bicicleta aqui, andar? Aquelas bicicletas Falei, pode, vai lá, vocês têm grana? Tem. Aí a Stephanie e a Isabela Wagmacher foram numa bicicleta na frente e Rafael Crowley e Caio numa bicicleta atrás. Só que o que eles inventaram de fazer? Postar corrida. Vamos passar as meninas. E eu fiquei só olhando. E o Rafael Crowley, daquele tamanho, dando cada uma pedalada. Eu sei que quando eles foram ultrapassar as meninas, o pneu até levantou um pouquinho do chão, assim. Eu falei, meu Deus, Deus protege, né? Eu falei, vai acabar, esses meninos vão cair, a gente vai ter que ir para o pronto-socorro, não vai ter INSPER, não vai ter nada. Assim, uma fração de segundo, isso tudo já passou na minha cabeça. Mas, felizmente, eles foram, conseguiram, ninguém se acidentou e deu tudo certo. Mas, olha, foi um apertinho. Nem sei se eu cheguei a contar isso para você, Fabi. Contei. Foi só apostar corrida, Ana. Adolescente. Aí eu falei, nota mental, nunca mais deixar nenhum aluno alugar bicicleta quando estiver passeando comigo. Mas tem uma história de vestibular, assim, para mim foi muito, muito, que me marca, assim. Todas são muito importantes, mas essa, eu tenho um coisinha, assim, que foi a Jamile, né? Jamile tá, né, super dando depoimento, né, participando das coisas. Acho que ela já contou a história dela amplamente. Mas quando ela chegou aqui no Instituto, ela já chegou, né, de 2ª para 3ª série, né? Uhum. E eu que fiquei ali no tete-a-tete com ela, muito próxima. E aí, foi ali, eu acho que talvez tenha sido minha primeira grande sacada, assim, como orientadora. Que eu percebi que realmente ela tinha todo aquele potencial e só precisava de uma organização para aquilo que ela já era maravilhosa. E aí, com Leia, a gente foi tendo as conversas até chegar no PV que a orientou, né, para que ela tivesse um salto. E o Kaique também, né, nós dois juntos, né, a gente tem uma parceria muito grande. O Kaique com ela na redação e eu na organização ali de estudo dela, para que ela realmente fizesse aquela a curva, né, maravilhosa maior, que ela fez. Conseguir aprovação. E conseguir chegar no ápice que ela tinha potencial, assim. Então, eu tenho um belo orgulho, assim, de ter composto essa história, assim. Aí é uma história que me marca. E vieram outras, tantas outras, muito semelhantes a dela, mas ela acho que foi a primeira, assim. Então, aí, pra mim, me marca. Legal. A história da Jamile é boa mesmo. Sim. E a gente falou, assim, um bom bocado sobre eventos do Instituto. Temos vários. Mas qual marcou, assim, para vocês? Fabi deve ter vários. Nossa, o aniversário com o Luciano Huck foi uma doideira. Jesus. Eu estava acabando de chegar. Foi de 5 anos, né? Foi 2019, antes da pandemia. Foi muito doido, gente. A gente, no auditório, num espaço com mais de 1.000 pessoas... E ele atrasou mais de hora, chegou com uma polêmica tentando resolver e tinha almoço esperando ele, as pessoas esperando. Nossa, foi uma grande prova para o coração aquele dia. E no final, a emoção dos meninos com ele também foi muito... Porque ele é uma pessoa muito expansiva, né? E convidou os alunos, ele saiu. Foi na plateia, igual o entrevistador, conversou com o Caio, com a mãe do Caio, e voltou, depois no final tirou foto com os alunos. Foi um evento bem marcante. Um outro também que foi muito, muito gostoso de fazer foi com o Raí. O Raí é uma pessoa muito admirável também, o Raí jogador de futebol. Muito atencioso com todo mundo, muito caloroso. Então, foi um evento também bem gostoso. Foi tranquilo, agora do Luciano foi bem pauleiro. Inesquecível, né? Foi inesquecível, foi muito...
Nossa, é umas doideiras, né, que a gente se coloca para fazer. E eu acho interessante, a gente vai aprendendo ao longo desses 9 anos a fazer eventos, né? E Bartira tem muito orgulho de vender. Nós fazemos um evento muito bom. E realmente a gente sempre tem acertado aí nos eventos para emocionar, para mostrar a qualidade do nosso trabalho. E você, Amanda? Você tem menos, mas você Tenho já participou menos. de alguns. Participei. Eu acho que o primeiro, assim, que me marcou foi o primeiro mesmo, literalmente. Foi uma aula inaugural que eu participei. Na verdade, não a aula inaugural, é o sábado letivo. Não era o sábado letivo. Foi a aula inaugural mesmo, Foi no a sábado aula que, inaugural. que a gente recebeu Tá a turma certo, nova. não tá? É a aula isso. inaugural. Foi isso. A aula inaugural, em que eu fiquei... A minha função, né, o meu ofício naquele dia era entregar crachá, então todos passaram por mim. E, assim, vê-los ali concretizando, né? Passei literalmente no instituto, foi muito bonito. Foi muito legal de ver, assim, curti muito. Muito emocionante. E o Ponte Day, né? O Ponte Day também, em tudo. Eu acho que a equipe se superou, principalmente vocês, você, Laís, vocês superaram muito, assim. O Ponte Day foi um evento muito bonito, sabe? Praticamente sem Bem falhas. gerido, né? Foi sem falhas, foi muito bonito de ver. Tava tudo muito organizado e a meta, né, conquistada, dobrar a meta, todo mundo ali muito envolvido, achei bem bacana. O Ponte Day foi divertido. O Ponte Day eu não tava. Assim, tem 2 que me marcaram muito. Foi o evento de São Paulo, por como foi todo ele, que a gente fez em parceria, então foi algo diferente, numa cidade diferente. E o tamanho dele, acho que foi um desafio. E foi muito legal, assim, o evento. Mas o Ponte Day, para mim, tem um lugarzinho especial, porque eu participei dele todo, assim. Então, de todas as etapas do Ponte Day, eu estava presente em tudo. Até na hora de montar o evento, desmontar, de tudo, eu estava participando de alguma forma. E aí, quando acaba o evento, assim, que a atração... Certo, né? O Saulo estava terminando de cantar, que eu tô vendo as pessoas ir embora, eu pensei, caraca, acabou. Deu certo. Deu certo. Aí deu aquele... foi tudo bem. Não teve problema, o evento funcionou, a gente conseguiu bater a meta, agora tem que pensar no próximo. E aí, vamos embora. E é isso. E aí, o próximo é 10 anos, né? 10 anos. Vai ser divertido também. Vai. É o jantar da década, né? Isso. Já dando um spoiler. E você? Cara, eu gosto muito das confraternizações e dos aniversários. Né? O do Luciano Huck, eu tinha poucos meses de instituto. Acho que eu tinha entrado em abril, o aniversário foi em agosto, né? Eu tive realmente noção do tamanho do lugar onde eu estava me metendo. Né? E naquele dia eu conheci o Kaique, que foi o primeiro dia de trabalho dele. Já chegou mandando? O que tem que fazer? Tem que organizar o quê, Fabi? E o Kaique, assim, acabou virando um grande amigo pessoal, então eu tenho essa memória afetiva, né, desse aniversário, que foi meu primeiro, com o Luciano Huck, primeiro dia do Kaique, tem um combão, assim, nesse dia. Nesse aniversário também eu acabei ficando muito amiga da Lívia, né, que era da comunicação na época, e aí a gente extrapolou essa... Saudosa Lívia. Nossa, ela foi muito importante também para a construção do IP. Exatamente, não esqueça dela. Acabou virando minha amiga pessoal, foi morar dividir apartamento comigo. E aí eu acabo carregando a memória afetiva por causa desse aniversário, que eu também fiz grandes amigos nele. Não que as outras pessoas da equipe também não sejam importantes e amigas, né? Mas eles realmente foi para a vida pessoal. O painel de profissões, né, que é o que eu faço, o eventinho, né, tá longe de ser essa grandiosidade toda, mas é uma tarde, né, tarde, manhã, /manhã, de palestras que eu corro muito atrás para conseguir boas pessoas, bons profissionais para poder estar com os alunos. Eu consigo ver no dia a dia o quanto esse evento impacta na escolha deles, né, com profissão. A gente acabou de fazer agora o de outubro, que os alunos elegeram como o melhor de todos os tempos, tanto que por conta disso o Vitor veio aqui semana passada e a gente pretende chamar outros também para estender, porque as 2 horas de painel foram muito poucas para conversar e para eles trazerem tudo que eles tinham. Então eu gosto muito do painel, mas o aniversário, confraternização de fim de ano do ano passado, eu saí de lá com o coração mais quentinho e mais cheio, porque quando a Bartira apresentou toda a equipe,
Quando a Bartira me apresentou, os alunos fizeram uma ovação que eu não esperava. E quando eu lembro, eu me arrepio, que eu falei, caramba, eu tô chegando num lugar que eu nem tenho noção que eu tô chegando na vida desses meninos. Porque foi uma coisa assim, sabe? Quando a plateia levanta e aplaude de pé, aquilo pra mim foi... Aquilo marcou, tá? Acho que vai ser difícil bater aquela emoção daquele dia pra mim, tá? Eu não tinha reação. Fiquem espertos, hein, molecada. Com 10 anos você tem que fazer alguma coisa pra Ana, por favor. Não tô falando isso cantando, mas é porque realmente foi muito espontâneo e a gente tem demonstrações de afeto e de carinho no dia a dia, né? Mas ali parece que concentrou tudo num dia só e foi muito gostoso, assim, uma sensação de... Acho que eu tô fazendo direitinho meu trabalho. Tô impactando de alguma forma, eles estão reconhecendo. E aí a gente está falando dos eventos e muito do que o Instituto impacta na gente, pessoalmente, profissionalmente. Mas hoje, assim, se fosse para resumir, no que vocês acham que o Instituto faz para impactar a sociedade e como vocês enxergam esse impacto do Instituto na sociedade como um todo? Como vocês percebem e sintetizam isso? Aí eu deixo para qualquer um dos três que quiser responder eu acho primeiro. Assim, eu vejo por mim que, apesar de estar um pouco mais distante, todas as ações que eu normalmente faço com o parceiro, eu envolvo o aluno. E aí é sempre engraçado que quando eu estou falando, né, faço aquela prestação de contas, eu vou dizer assim, o que o Instituto faz? Eles são muito atenciosos, prestam atenção no que eu estou falando, trocam uma ideia. Aí quando eu fico em silêncio e que o aluno começa a falar... Acabou, porque daí eles estão vendo efetivamente o que a gente faz. Ele é a transformação. E aí você percebe que realmente o que você faz gera um impacto. E aí ali acaba sendo só um exemplo daquele aluno que foi o que pôde ir comigo no dia, fazer aquela ação com o parceiro. Então você vê que, quando você vê que o que você está fazendo está gerando um impacto e que a outra pessoa que nem te conhecia para tudo que ela está fazendo para te atender e presta total atenção naquela criança... Você fala, a gente está fazendo um negócio bem feito assim e certo. Então é sempre nesses momentos que eu tô com um aluno que para... A gente apresentou uma vez, eu apresentei para um grupo de empresários e aí eu chamei o Caio para falar também. Quando acabou a reunião, eu não existia. A conversa era o Caio. Aí eu falei, realmente, a gente está conseguindo impactar da maneira que o Instituto se propõe a fazer. Então, isso a gente já vê acontecendo. E essa, para mim, é a parte mais divertida, é as histórias deles e esse desenvolvimento que eles estão tendo, assim. É muito legal essa questão. A gente que está direto, né, em contato com eles, são muitos exemplos, né? Normalmente, a gente faz uma avaliação de satisfação e impacto, e eu leio tudo dos pais, dos alunos, e os impactos são gigantescos, assim, a gente acaba não tendo nem noção, quando a gente está ali no nosso pedagógico, no escritório, o quanto que o trabalho influencia em lugares de forma tão pulverizada. Relatos até de mudança do relacionamento familiar, de comunicações mais diálogos mesmo que antes não existiam, de pais que voltam a estudar, de pais que voltam a sonhar, de pais que passam a olhar com esperança a vida que não tinham antes, de filhos que se sentem honrando mais os pais, que se sentem agora, meu pai agora me elogia mais, meus pais têm muito mais orgulho de mim, e isso é uma autoestima muito grande para o aluno, de filhos que são admirados pelos pais e pelos irmãos, pelos primos, pela vizinhança, e que se inspiram a partir da história daquele menino que está conquistando o sonho dele pela educação, de escolas que se mobilizam, né, para fazer um processo seletivo, ou para aquele aluno fazer uma viagem para vir aqui no IP, de professores que nos procuram e falam, fulano. Então, assim, merece muita oportunidade. Então, assim, são muitos impactos que acontecem de uma maneira, às vezes, indireta, que a gente não planejou que fosse assim. Mas que acontece. E de uma maneira muito direta, eu acho que os primeiros impactados somos nós, que trabalhamos juntos com eles, né? Assim, com os alunos. A gente, com certeza, depois que entra no Instituto, é uma pessoa melhor do que a gente era. Porque não tem como não ser.
a gente passa a ter contato com pessoas que nos enchem de esperanças num país melhor. Tantos alunos que são, assim, maravilhosos, mas pessoas do bem também, que doam e acreditam e fazem o possível para que aquilo aconteça, para aquele aluno, e não conhece o aluno, mas está ali lutando, sabe, junto. Então, a gente passa a ter um olhar sobre a sociedade diferente e automaticamente a gente passa a querer ser melhor. Né? Se aquele aluno está buscando ser melhor, eu também preciso ser melhor todos os dias, para impactar eles também. Então, o impacto, a minha família é outra. Né? Depois que eu entrei dentro do instituto, meus filhos são outros, eles ouvem eu contar as histórias, com cuidado, né? Porque a mãe tem que contar com cuidado, senão fica com ciúme, tá? Mas eles também passam a sonhar mais e a pensar mais no próximo, a buscar mais situações em que a esperança, a solidariedade, os valores que a gente divulga dentro do Instituto Ponte também aconteçam. Então, não tem como não falar dos impactos. O Instituto traz muito impacto. Acho que nem Bartira, nem ela sabia o quanto isso iria mudar. Outro impacto muito bacana também são dentro das escolas parceiras. Os nossos alunos, eles não entram como aqueles que estão ganhando uma bolsa apenas. Eles entram com todo o arcabouço cultural, de conhecimento de vida que eles têm, e eles transformam o ambiente onde eles estão. Assim, de turmas que melhoraram o rendimento, porque agora tem aluno do Instituto Ponte. É verdade. Porque antes não se tinha competitividade saudável dentro da sala de aula, e os nossos alunos trazem isso, eles querem a melhor nota. Eles querem os melhores resultados. E aí, o colega que não tinha acordado para isso ainda passa a acordar, passa a admirar aquele colega que passa toda uma situação complicada para estar na escola tão cedo e ele, né, de uma maneira muito mais fácil, às vezes reclama. Então, esse intercâmbio nas escolas, nos lugares onde os nossos alunos vão, é também muito valioso. Então, em todos os ambientes, escola pública, particular, as empresas que eles visitam, os Minions, os amarelinhos, onde eles passam, eles estão deixando a marca deles. E é muito bonito que eles têm orgulho. Você contou aí essa história e eu lembrei imediatamente do Matias. Matias é um coleguinha das meninas do AP, da Evelyn, da Jamily. No início, eles sempre me pediam, Ana, a gente pode levar um colega? Quando a gente ia no cinema comentado, no Submorro do Moreno. E aí, agora, quando eu já lanço um convite para alguma coisa, eu falo, podem trazer o Matias. Ele não é aluno do Instituto Ponte, mas ele adora vir, estar junto, participar das coisas. E é muito isso mesmo. Às vezes, mães de colegas das escolas parceiras procuram um escritório. Gente, qual é a receita? O que vocês fazem? Qual é a psicóloga que atende esse menino? Porque eu quero um pouquinho disso para minha família, né? Então, o impacto é muito grande. A gente já teve caso de a mãe, que o filho estudava com um aluno do instituto, e ela começou a conhecer a história do instituto pelo menino, pelo aluno. E aí foi conhecendo, e ela resolveu fazer uma doação para o instituto. Porque conheceu. Aí eu entrei em contato com ela explicou que ela é filha, e acabou que hoje ela é uma doadora recorrente do instituto. Legal. E começou pelo aluno, só do aluno estudar com o filho dela. Só dele existir, né? Às vezes eles vão muito nas casas fazer trabalho, nas festinhas, né? E realmente o aluno chega com um diferencial, né? E chama atenção. Eu concordo muito com isso tudo que você falou. Acho que se eu fosse falar também da minha parte, seria exatamente como você disse, né? De todos esses lugares e o micro-universo e o macro, né, desses alunos. E na sociedade, de modo geral, que é inegável que a gente está entregando para a sociedade bons profissionais, bons seres humanos. Mas aí eu acrescento ao que você falou, o impacto. Cada aluno é um universo, né? Cada aluno é um mundinho. E o impacto, não sei, até estranho falar isso, redundante talvez, mas dele com ele mesmo. Então, assim, de quando ele começa conosco e do quanto ele cresce em relação a ele mesmo. E das mais variadas curvas e números, né? Então, que cada um vai ter o seu lugar de alcançar. Igual a gente tem alunos que estão alcançando grandes feitos e inspiram os outros. Às vezes ele não vai conseguir exatamente aquilo, vai ser diferente, mas ele sai do lugar, assim. Eu acho que é esse movimento que a gente promove na vida dos alunos. Eu acho que é isso, né? Movimento é vida. Então, o aluno, ele sai daquele lugar
vai dar um passinho pequeno, ou um médio, ou um grande, mas ele não vai ser mais o mesmo. O mesmo. Não é. Então, mesmo aqueles que entraram conosco, foram desligados, eles, a gente tem certeza que eles não são os mesmos mais. Alguma coisa mudou. Um outro impacto, assim, que eu não citei, mas eu acho que é muito bacana citar, é que a gente tem projetos, né, que os nossos alunos levam um pouquinho deles do Instituto Ponte para outros lugares. O aluno protagonista, né, que os nossos alunos dão aula para colegas da sala, dão aula para adultos que estão voltando a estudar, vão em hospitais, fazem trabalho. Então, até um público muito externo ao Instituto está sendo impactado pelo que a gente ensina aqui dentro, né? Que você pode fazer a diferença na vida do outro e eles vão lá e fazem acontecer. Né? Eu adoro usar o exemplo do Yanomami, que salvou um casamento. Porque ele ajudou um rapaz, estava com muitas dívidas dele, ele e a esposa estavam brigando muito. O Yanomami conseguiu fazer com que ele parasse de ter dívida, né? Equilibrou as contas dele, ele conseguiu reatar o casamento. Então, até reatar um casamento é o impacto do trabalho do Instituto Ponte. É muito bacana. O exemplo disso que eu falei para vocês, a Letícia, a finalista do TED Ponte esse ano, na seleção a gente tinha dificuldade de ouvir o que a Letícia falava, de tão baixinho, de tão tímida que ela era. E no final da seleção ela mesma já tinha trago essa fala de que só de ter participado do processo seletivo ela já tinha se desenvolvido, que nas primeiras etapas ela não conseguia nem olhar nos olhos das pessoas quando estava falando, não conseguia se comunicar, e no final ela já estava ainda tímida, mas conseguindo superar esse desafio. A menina entrou no instituto, foi finalista do TED Ponte. Então, assim... Demais. E o salto é grande, né? É uma ilustração, assim, muito fiel. O salto é grande em pouco tempo. Isso nos deixa muito encabulados. Assim. A gente sabe a receita, né? A gente sabe o que a gente faz, mas o quanto que eles crescem em pouco tempo é muito surpreendente. É muito admirável, assim. Porque, na verdade, eles estavam esperando aquilo. Parecia que eles estavam ali prontos, esperando aquilo, tudo que eles têm o direito, as oportunidades que eles, né, mereciam, queriam e não tinham. E aí, quando passa a ter, o desenvolvimento é gigantesco, é muito grande. Surpreendente mesmo. E você, Amanda? Não, a minha resposta é a junção da resposta de vocês duas. Assim, quando a Fabi falou, eu falei assim, é isso também. E quando você disse, eu já estava com isso na cabeça. É muito interessante porque quando a gente faz a seleção, né, vai ser a primeira seleção que eu vou participar do início ao fim. A última seleção eu já entrei do final, já na parte final. Tem uma equipe toda, né, por trás disso. É uma equipe muito competente, que trabalha com muita maestria, assim, todo mundo está muito envolvido. E quando a gente seleciona um aluno, a gente já consegue entender a capacidade presente ali, naquele ser, mas a gente olha já o futuro. A gente sabe onde ele pode chegar, né? E a gente vai desenvolvendo isso por partes, nas aulas, né? Quando a gente vê a Lara Fernanda trabalho muito personalizado também, muito individualizado. Lara Fernanda entrou no instituto, nas aulas, foi para o grupo de sensibilização, porque ela não conseguia falar em público, ela não conseguia falar nas aulas ali, naquele grupo que era íntimo, que era semanal, ela não conseguia falar. E agora ela finaliza o ano apresentando. Um projeto que ela levou colegas da escola com perfeição para fazer estágios em empresas e lugares mesmo, com a blusinha e tem a logo do IP. É muito apaixonante. E eu fiz a entrevista familiar da Lara Fernanda, eu estava com a Fabi, eu tinha 4 dias de instituto. Então, assim, marcou muito para mim. E ver a Lara Fernanda apresentando um projeto dela, no aluno protagonista, para pessoas que ela não conhecia, eu falei, é isso aí. É essa menina, porque teve um evento, teve uma atividade que ela ia apresentar para a Josi, na aula da Josi, e ela me mandou uma mensagem, mano, eu não vou conseguir. Só de imaginar eu tô tremendo. Eu falei assim, calma, vamos criar estratégias para isso. Se você colocar o PIN lá no Zoom, a Josi vai aumentar para você, então fala só para ela, sabe? Fui criando essas estratégias com ela para ela conseguir apresentar um trabalho de português. E agora ela apresentando um projeto. Aí depois do projeto da apresentação eu liguei para ela de câmera, ela me mostrou a mão dela, ela estava tremendo. Eu falei assim, calma. E ainda falou com o professor Islan, que é um professor que acompanha ela lá, que ela não tinha ido bem. Eu falei, como ela não foi bem, Islan? Ela me fez chorar. Então, assim, a gente colocar esse aluno no lugar onde ele tem que estar. Isso, é um lugar de potência, uma coisa também muito importante que a gente faz desde o começo, quando a gente
começou a pensar o Instituto, o programa educacional, duas coisas. O primeiro, o autoconhecimento, né? A gente trabalhar o aluno para que ele conheça as suas potencialidades. Ele já conhece muita coisa, mas às vezes tem muita coisa que ainda está escondida que ele vai descobrindo que ele é capaz de fazer. Sim. E o acreditar em si mesmo, dele saber que ele também não está sozinho, que tem pessoas que estão com ele, são as orientadoras, né, que a gente instituiu dentro do IP, a criação de vínculos, né, de ter alguém que vai fazer uma reunião, depois que apresentou e está tremendo, vai falar, olha, você fez bonito, ou ajudar a preparar. Isso tudo torna o jovem com muito mais potência do que ele achava que ele tinha, né? Sim. E isso é transformador, é impactante. É a mesma É. coisa quando a gente recebe um feedback de um superior e fala, ó, você é capaz, que bacana. E eles estão recebendo isso da gente, então... e quem tem isso? Só no Instituto Ponte. Exatamente. É da gente com os alunos e da gente com a gente mesmo. Você o tempo todo levantando a bola da gente, né, pra cima. Sim. E, gente, tá ótimo o papo, né? Vocês estão acompanhando aí, tenho certeza que vocês estão adorando também. Se deixar, se a gente for contar todas as histórias, a gente fica uma semana aqui. Então, não, eu relaxei porque é um momento relaxante, não é o momento que eu ficar lá trabalhando. Vou de papo com você. Não é? Então, acho que se deixasse aqui, a gente precisaria de pelo menos uma semana para contar todas as histórias de todos os alunos, né? A gente citou alguns alunos aqui, mas cada um aluno tem uma história com alguém aqui da equipe, ou que está aqui hoje, mas que já passou pela equipe. Comigo também, tá, gente? Todos são uma história, só que eu não consigo contar de todos. Exatamente. Mas, assim, não se sintam excluídos, todos têm lugar aqui nos nossos corações e na memória do Instituto Ponte. Mas a gente precisa caminhar para o final, né? E aí, para a gente encerrar aquela coisa bem pedagógica e psicológica, né? Como que você resume o Instituto e tudo isso que a gente falou em uma palavra, Aurélio? Tá. Você falou esse rótulo, agora conversa comigo. O administrador. Beleza. Uma palavra. Caraca, Ana. Vou falar para ele então, Ana. Pode falar. Transformação. Eu ia até falar assim, né? A gente faz isso com a aluna, faz com a equipe. Ana Paula apresentando. Vocês viram o perfil comunicador dela? Verdade. Você sabia, Ana, que você podia fazer isso assim há uns anos atrás? Fabi, eu sempre fui amostrada, né? Vai pra frente. Amostrada. Mas assim, não, assim, quando o Rick veio com o convite, eu falei, Rick, tem certeza? Ele, tá, eu falei, vamos lá. E, cara, eu faço orientação profissional, né? Quem sabe eu mesma aplico orientação em mim, no futuro faço uma transição de carreira ou faço uma carreira paralela, né? A psicologia e a comunicação. Meu Instagram profissional tá lá parado, posso começar por ali. Transformação. Fazendo um exercício de transformar mesmo. Então tem pra você pensar, velho. Eu juro que eu pensei essa palavra e ela falou, tem que pensar em outra. Vai você, Amanda, vai, confia em você. Eu vejo o Instituto, assim, o todo, né? Eu acho que a palavra que resume é constância. Assim, os nossos alunos, eles precisam dessa constância, a equipe precisa dessa constância para entregar um bom trabalho, os alunos para entregar um bom resultado, engajamento, empenho. Então, eu acho que constância, sim, é a palavra que resume para mim. Pensei. Eu ia falar resultado, mas como você já falou, eu acho que é transparência, porque tudo no Instituto tem um processo, é transparente, a gente tem uma entrega, a gente mostra tudo o que está fazendo, presta conta sempre de tudo que está fazendo, e aí volta aquilo que a gente falou no início, que é o funcionamento de uma empresa. Então, tudo que a gente faz, a gente mostra. E isso você não vê em todo lugar. E eu acho que daí também vem todos os resultados que a gente tem e todas as parcerias que a gente tem acompanhando a gente. Para mim, eu acho que poderia ser qualquer uma palavra dessa que vocês falaram, mas eu colocaria propósito. Eu acho que tudo que a gente faz, buscando transformação, buscando uma mudança, né, de ser transparente, a gente faz com o propósito, né? O propósito de ver esses alunos e as suas famílias num lugar melhor, num lugar de realização. E é o que eu sempre falo com eles até riem, que sou redundante o tempo todo, né? Que é que eles sejam felizes, né? Que isso nos realiza, isso traz propósito e sentido para a nossa vida.
E também é o propósito de melhoria para a vida deles. Então, quando eles entram numa faculdade, que eles querem, que eles gostam, que eles vão estar felizes trabalhando e tendo a mesma realização que nós temos hoje, aí sim, né, tivemos o dever cumprido e alcançamos o nosso propósito. Eu acho que é isso, né? Com isso a gente termina com propósito, com determinação, com mudança. A gente termina esse nosso papo. Acho que poderíamos ter outras rodadas, né? Porque tem mais gente na equipe que tem muita história bacana para contar. Mas a gente conta aí, então, com a sua audiência, né? Assistam não só esse episódio, mas toda a nossa playlist, que já está ficando grande. E curte, compartilha, comenta, mostra para os seus colegas. Nos comentários, vocês já podem dizer quem vocês gostariam de ver aqui na bancada com a gente. E aí ajuda a gente a divulgar a educação, que é a causa que nos move, que move o Instituto Ponte. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.